a armadilha de pegar passarinho, não é? Então, o que acontece? Aquilo ali fica no meio entre você e a bênção. E o diabo fica ali semeando, você fica desesperado, não procura entender o porquê daquilo ali, aí fica lutando, atirando palha seca no ar para ver se de alguma forma acontece alguma coisa. Aí ora por mim, me ajuda aí. E fica aquele desespero. Eu conheci alguém que era dessa forma. Aquela pessoa não sabia se situar na hora da guerra espiritual. E ela ficava desesperada, entendeu? E se você estivesse dirigindo com ela, era arriscado até você bater o carro, porque ela ficava naquele desespero todo. Daqui a pouco ela estava dirigindo também, freava o carro, ela mesma. Já viu aquelas pessoas nervosas? Você vai dirigindo, aí daqui a pouco ela vai lá, bota o pé lá no tapete, pensando que é ela que vai parar o carro. É dessa forma. E assim existem cristãos, que eles são conduzidos dessa forma. Eu estava falando aqui, já 2 vezes. Deixa eu falar a 3ª vez, a igreja não pode ficar de fora. Falei a semana passada para uns pastores, falei hoje para os homens lá na reunião ali, no encontro que nós tivemos lá na chácara. Deixa eu falar agora para a igreja toda. Às vezes nós temos um problema, só um parentezinho aqui para a gente abrir o espaço para refrescar a sua memória. Por exemplo, vamos dizer que irmão Léo, faça o seguinte, dê uma subidazinha aqui bem rapidinho, depois você volta para o seu lugar, não vou deixar você de castigo não. É algo assim interessante, que eu já tenho algumas experiências, e eu não posso deixar de passar para você. Pronto. Não é que está acontecendo, pelo amor de Deus, não bota isso na cabeça não, viu? Não vai ficar pensando essas coisas não. Mas vamos dizer que eu tenho um problema com o irmão Léo. E a gente não pode se encontrar porque a gente... nós estamos todos 2 bicudos, não é? Você sabe o que é bicudo? Diz que 2 bicudos não se beijam, né? Então a gente não pode se entender. Mas eu preciso falar com ele, mas ele não vai me entender. E fica aquele jogo, um puxa, outro solta, um puxa, fica aquela coisa toda. E todo tempo que a gente encontra só dá contenda, desacato, não é isso? Então as coisas começam a tramitar dessa forma entre nós. Mas, de tanto a gente passar, porque é quase mais de 30 anos de evangelho, a gente vai ganhando algumas experiências que elas não nascem assim do dia para a noite. E orando eu disse, Deus, essas coisas elas precisam ser mudadas. E comecei meditando, aí chegou um momento que eu precisava falar com uma pessoa, e era impossível a gente manter um bate-papo saudável. Aí eu cheguei, no caso aqui, vamos dizer que fosse o irmão Léo, cheguei para aquela pessoa e disse, Deus, eu preciso falar com o irmão Léo agora. Eu sei que o que tem na minha mente é um desacato também, é uma vingança no modo, entendeu? Para não levar desaforo para casa. É isso, mas em primeiro lugar, eu quero me quebrantar. Amém? Em primeiro lugar, eu quero me desarmar. Em primeiro lugar, eu quero tirar de mim tudo aquilo que me desestrutura. Raiva, ira, mal-estar, falso comportamento. Eu quero que isso aí saia da minha vida. Retire de mim. E me use, me lave, me perdoe, me restaure, me transforme. Porque esta é uma causa espiritual. E eu não posso fazer isso sozinho. Porque quando o crente ele quer fazer algo sozinho, ele se perde, ele se atrapalha, ele escandaliza, ele acaba jogando tudo fora. Isso é fácil. Aí eu faço essa confissão para mim, depois eu me direciono até o irmão Léo, e eu digo, não é ele não, viu, pessoal, mais uma vez, por favor, não vai sair daqui com esse pensamento não. Aí eu digo, Pai, retira do coração e da mente do irmão Léo toda discórdia que há entre ele e eu, que eu sei que o que está nele não vem do Senhor. A mente dele está ocupada não pelo seu espírito,
mas por um espírito impostor, atravessador, que entrou para fazer essa discórdia entre nós. Então eu ordeno agora que esse espírito saia. Mais uma vez eu digo, não é ele, viu? Por favor. Saia. E a partir do instante saiu, vai embora, sem direito a retornar. Mas eu digo agora, Senhor, a morte de Jesus na cruz, para que foi? Para deixar você sentado na cadeira? Para que foi a morte de Jesus na cruz? Nós somos salvos através de quê? O sangue de Jesus. E esse sangue eu decreto agora. Desça, depois da minha confissão. Eu não vou ser hipócrita, chegar lá cheio de bagagem errada, cheio de blá blá blá, para fazer isso aí, que eu vou sair talvez endemoniado. Depois da minha confissão, quebrantamento, descer para Jesus crescer. Amém? Aí eu peço, Senhor, tem misericórdia. Limpa o coração do teu filho, desça sobre ele agora o poder do teu Espírito. O sangue derramado na cruz, desça e lave e purifique ele de toda impureza. Tudo, retira. Aí vou dizendo o que tiver lá, se tiver angústia ou tristeza, ou o que tiver, vai tirando tudo. Depois disso aí eu vou pedir, fui lavado com sangue, eu vou pedir que o Espírito Santo de Deus comece a falar agora ao coração dele. Depois que o Espírito se apoderar dele, eu peço a Deus que a palavra é a nossa única regra de fé, amém? E propósito. Então o que é que eu vou fazer? Que a palavra do Senhor procure uma referência, entre na vida dele. Espírito Santo, tem misericórdia, ministra este poder na vida do irmão Léo. Que a tua glória desça sobre ele. Que a tua graça desça sobre ele. Que o teu poder esteja sobre ele agora. Que esta inimizade entre nós se desfaça agora. O diabo já saiu, já foi embora. Ele não tem mais nada a ver. Agora. Então, Senhor, põe a tua mão sobre ele. Resplandeça o teu rosto sobre ele. Que o manto divino desça sobre ele. E alguns momentos que essa oração foi feita, eu pude ver que, ao me aproximar da pessoa, eu fiquei até espantado. Eu digo, será que é uma armação? É gente carnal, né? Fica pensando, será que isso é uma armação? A pessoa chega com uma mensagem, uma linguagem totalmente diferente. Por quê? Por mim? Jamais. Por ele. Ele é quem faz isso entre nós. Só precisa a gente se humilhar e deixar ele agir. Quando ele agir, isso aí vai acontecer. Amém? É tremenda esta oração. Eu tenho uma série de resultados. Já era para ter passado para a igreja, mas hoje eu tive a chance. Já comecei a passar para os pastores, passei hoje para os homens. Eu vou deixar uma dosezinha lá para a igreja. Então, isso é interessante. E você não vai precisar mais ficar se escabelando, perdendo os cabelos da cabeça por causa dos problemas de alguém. Vá no Espírito e desfaça tudo isso aí, porque a vitória é certa. E Deus sabe agir. Nós é que não sabemos fazer nada. Por isso que é necessário que a gente desça o máximo para Ele trabalhar. E depois que Ele faz isso, tchau, a vitória chegou. Deus abençoe, irmão. Obrigado. Amém? Então, é dessa forma. E diríamos que, quando falamos assim sobre esses ensinamentos, essa mentalidade judaica, porque eles têm realmente assim um critério assim, eles são criteriosos, não é? Você pergunta, mas existem judeus? Existe, vai existir. O ser humano, aonde existir, ele vai ter sempre um que está assim, outro que está assado. Mas você vai sempre perceber que vai existir, não é isso? Uma classe de judeus, um povo que vai estar realmente assim, fazendo as coisas corretamente. Então, eu não vou me espelhar naquele que está fazendo bagunçado, naquele que é irresponsável. Não, eu vou me espelhar naquele que está fazendo corretamente. E se todos caírem, então eu vou ter que procurar Jesus para me espelhar por ele. Amém? O nosso caminho é esse, vai sempre em busca daquele que está na frente.
não daquele que cai, declina, e você vai ficar com ele, jamais. Então, o que diríamos com isso aí? Falar sobre prosperidade, não é isso? Que não acontece de qualquer forma. Então as pessoas perguntam, mas por que não acontece de qualquer forma? Porque existe aquilo que eu falei no início. Muitas vezes entre mim e a minha prosperidade existem alguns embaraços, obstáculos, existem alguns problemas, existem alguns descasos que estão ali, que eles estão impedindo, estão atrapalhando, não é isto? O que Provérbios 28:13 diz? Se confessares as vossas culpas, os vossos pecados, aquele que confessa as suas transgressões e deixa, alcança misericórdia, ou então prosperará. Pronto. Então, se é assim, é pela confissão, e é a minha meta de agir diante de Deus. Então, os judeus, eles têm um compromisso com eles. Eu digo isso porque eu estou me aprofundando muito nessa área. Eles têm um compromisso com eles da seguinte forma: se eles, na realidade, estão orando por um propósito, eles não vão orar por um propósito e fazer outra coisa, não. Eles se mantêm, eles travam ali, diante de Deus, eles sustentam aquilo ali, e eles vão todo o tempo com aquele propósito diante de Deus. Amém? Não largam. Às vezes a gente coloca uma coisa diante de Deus, daqui a pouco já está orando já por outra coisa. O que você quer então? Coloque o propósito diante de Deus, persevere com Ele, e você verá que Deus vai te honrar. Persevera. Quando Deus voltar a olhar, você está ali firme. Saiu, voltou, está firme. Então é isso aí que Deus vai ver, que você é uma pessoa persistente, e você é digno de receber a resposta daquilo que você quer. Amém? Então isso é uma coisa assim interessante para nós. O outro ponto de vista é em relação a Torá. Torá é a lei, que quer dizer lei ou ensino, instrução. Não é? Às vezes a gente faz um alarde contra a lei, e a gente pensa que é coisa assim, que vem uma tortura. Peraí, pastor, vamos começar a aprender e ouvir as coisas equilibradamente. Equilibre as emoções, equilibre seus pensamentos, suas atitudes, para você ouvir as coisas corretas, como elas são, e não deixá-las assim, não é isso, no mundo do acaso, um descontrole. Não façam isso. Vamos realmente assim fazer o seguinte: olhar aquilo que é correto e aquilo que não é. Existem coisas na lei que não se faz mais necessário você fazê-las hoje mais, mas existem outras que é necessário que você ande com elas. E se é o ensinamento, então nós precisamos cumprir com esse ensinamento. É tanto que Jesus disse: eu não vim anular a lei, eu não vim desfazer a lei. Jesus foi quem falou isso aí. Mateus 5,17, eu vim fazer cumprir a lei e os profetas. Amém? Amém? Então não foi anulado. Não foi anulada a lei. Agora vem a graça, que Jesus, Ele vem agora porque a lei não salva, mas a graça salva, foi pela morte. Porque a lei era só ensinamento, e a graça tem o ato da morte de alguém, que foi Jesus. Existem pessoas que até rejeitam, porque tem pessoas que não querem prosperar, porque vem aquele blá 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 que muitos cristãos conversam, não é? Às vezes tem aquele cristão que ele não está muito bem informado, digno de ser perdoado e ser ensinado mais um pouquinho, não é? Não, eu não quero, porque se eu começar a prosperar, então eu vou me desviar. Olha, se você já está assim, meu amado, você já está desviado antes de ter qualquer coisa. Você está entendendo? Porque não é dessa forma. Que sentimento é esse que você tem? Que se tiver qualquer coisa, já está desviado? Que é isso? Agora também, o apóstolo Paulo, ele dizia o seguinte: eu estou acostumado a passar fome, e eu estou acostumado a ter riquezas. Pronto. Essas coisas não devem ser um impedimento para nós servirmos a Deus, para chegarmos diante de Deus assim, e fazer com que o evangelho fique parado. Se eu estou de carro,
eu vou fazer a obra. Se eu não estou de carro, eu não vou fazer. Ó, meu irmão, eu quero dizer uma coisa. Se for de carro, eu faço. Se for de bicicleta, eu faço. Se for numa carroça de burro, eu faço. Seja no que for. Se for num jegue, eu faço. E se Deus tiver o melhor para fazer, melhor ainda. Eu vou fazer em cima do melhor que Ele me der. Porém, a obra de Deus, ela não pode ser feita de qualquer forma. Ou ser trocada pelos nossos sentimentos. Pela nossa falsa... deixa lá. Não pode ser considerado com isso aí. Diga-me que foi... existem pessoas que dizem, olha, ter dinheiro é coisa do diabo. Aí uma certa vez alguém disse uma piada da seguinte forma. O cara é um humorista, né? E ele disse, as pessoas dizem que ter dinheiro é coisa do diabo, agora quer ver o diabo, deixa faltar o dinheiro em casa. Né? Então, são essas coisas. Então, ter dinheiro é coisa do diabo? O que é que vocês acham? Hein? Não, pessoal. Se é coisa do diabo, você já ouviu em qual livro está escrito que o diabo fez uma casa de moeda? Onde é que está escrito? Procure onde é que está a casa da moeda que o diabo fez. E ninguém sabe. Por quê? Porque todas as coisas pertencem a Deus. O diabo não tem nada. Ele só tem uma coisa: o pecado, a derrota e a maldição para dar para o povo. Quando ele acompanhou Jesus lá no deserto, e ele mostrou os reinos da terra, ele disse, tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Ele estava ali querendo jogar para Jesus cair, que ele não tem nada, nunca teve e nem vai ter. Ele tem a condenação e o inferno, que é o direito dele. Mas tudo pertence a Deus. Se existem homens que não querem acerto com Deus, estão lá naqueles reinos, problema deles. Nem todos aceitaram a Jesus. Mas existe também um povo que fez uma aliança com Deus, que tem uma aliança com Deus, e que esse povo ele tem o direito de ter aquilo que Deus preparou para eles. Você, igreja que está aqui, você tem o direito de ter tudo quanto Deus criou para você. Amém? Por que isso então? Porque se foi Deus que criou, e tudo que Ele criou foi pensando em nós. Leia o primeiro livro, o primeiro capítulo de Gênesis. Tudo que Deus fez ali, fez para o nosso bem-estar. Ele criou a relva, Ele criou a Eva, Ele criou os animais, Ele criou tudo para o nosso sustento. Mas existem pessoas que discriminam isso aí, estigmatizam isso aí, jogam fora isso aí. Não sei que cabeça é essa, não é? Isso é fanatismo, viu? Eu não estou dizendo que você não pode ter um tempo, às vezes a gente pode passar um tempo de crise, de dificuldade, pode sim. Principalmente nós os homens, podemos passar. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse o seguinte, olha, eu estou acostumado a passar fome. Porque ele sabia que em determinados momentos, que eu não vou entrar nas referências, são muitas. Em determinados momentos, ele teria que enfrentar dificuldades e aonde ele não ia ter a comida. Aonde ia faltar o dinheiro. Aonde ele faltar. E olha que Paulo era um homem rico, era um homem empresário da época, fabricante de tendas. Mas ele sabia que em alguns momentos ia faltar alguma coisa para ele. Então, ele disse, olha, mas isso não é o problema, isso não é um impedimento para a minha vida. Eu vou, e eu vou fazer. Ainda que eu seja açoitado, ainda que eu seja recriminado, ainda que eu seja desprezado, mas eu vou fazer, eu vou realizar. Então, isto tem sido realmente assim uma coisa, algo assim, interessante. E nós diríamos assim, diante de Deus e da igreja, que é necessário que possamos assim
fazer descer as nossas atitudes, os nossos pensamentos, e entender o porquê de tudo isto, e entender que Deus quer fazer chegar até nós essas coisas, e nós com a nossa atitude errônea, nós com a nossa boca que falamos muitas coisas que não devem, nós excluímos da nossa vida. E muitas vezes até com a preguiça de tomar posse da palavra, nós não tomamos posse e deixamos lá. Para onde é que vai sair? Para o mundo. O que é que o mundo está fazendo hoje? O que é que está acontecendo no mundo aí hoje? Como é que as coisas estão andando aí? Em cima da corrupção, em cima de uma série de coisas que estão aí. Entendeu? Como é que está indo? Como é que está descendo justamente todas as coisas? Estão indo para onde? De quem seria isso? Da igreja. Avisa aí os pessoal que estão conversando aí, que está chegando aqui a conversa. De quem seria isso aqui? Isso aí. Da igreja. Mas a igreja não quis. Infelizmente nós, a igreja da graça, nós recebemos a salvação de graça. E nós perdemos de vista um compromisso, uma atitude que deveríamos ter para que nós pudéssemos tomar posse dos nossos direitos, e nós não tomamos. Entendeu? Não tomamos. Porque ficamos muitas vezes, porque não dá, não posso, não tem, não consigo, não vai ser fácil. Esta é a linguagem que a igreja fala muitas vezes. Está difícil. Deixa a Bíblia de lado e vai falar o histórico que tem lá na sua mente. E aí? O histórico que você tem, desacordado da palavra, ele não vai funcionar para nada. Ele não vai ter efeito nenhum. Vai trazer uma vida regressiva para você. Então é necessário que a gente acorde. Por isso que quando o judeu ele lê algo, as pessoas criam barreira contra eles por causa da lei. Quando eles leem algo, eles creem naquilo ali, e é aquilo ali. Você chega diante do muro das lamentações, naquela área ali, e às vezes você vê jovens assim, de adolescentes até, lá eles botam as mesinhas pequenininhas, entendeu? Eles pegam, botam ali as mesinhas de madeira, botam a Torá ali em cima, frente para o muro, daqui para ali mais ou menos, e eles ficam ali, sentam e passam ali horas e horas, meditando e orando, meditando e orando, horas e horas. Você não vê eles distraindo-se, você não vê eles assim levantando, correndo de um lado para o outro, não. Ali o tempo todo, o tempo todo. Você está entendendo? O compromisso que eles têm. Eles trabalham de uma certa forma, que é uma forma assim invejável. Eles creem no que eles estão lendo, eles creem na palavra de Deus, se firmam ali, e ficam assim, ruminando aquilo ali, o tempo todo, trabalhando sobre aquela palavra, fazendo a sua oração, e assim eles vão começando a crescer, e eles têm as respostas deles, e você começa a ver que eles são um povo bem-sucedidos. Não se assuste com o que eu vou lhe dizer, que grande parte das riquezas estão nas mãos dos judeus. Isso é mensagem que se pregue? Bom, até onde eu sei é. Agora crê quem quer, não é? Grande parte das riquezas estão nas mãos dos judeus. Existem bancos assim fora da nacionalidade deles, onde eles estão. Se eles retirarem as economias deles, os bancos vão ficar ameaçados à falência. Que isto? Então esse povo é diferente da gente? É o mesmo homem que Deus criou eles, o mesmo Deus que criou eles, nos criou também.
O mesmo Deus que responde a ele, responde a nós também. Amém? É o mesmo Deus, não tem esse negócio de fantasia, nem coisa assim, quem sabe o que é isso? Jamais, de adivinhação não. É o mesmo Deus. E o que é que faz a diferença? Eu falei agora. Crer na palavra, ser comprometido com a palavra. Quantos de nós às vezes estamos lendo a Bíblia e daqui a pouco nós deixamos a Bíblia de lado e a gente vai agora questionar outras coisas ou o problema de alguém e fica questionando aquilo ali o dia todo. Já desagradou a ele. Jogou fora aquilo que pegou nas primeiras horas da manhã. A primeira leitura que você fez, a primeira oração que você fez, jogou fora, que agora começou a se envolver com outra visão, com outro problema, com outro segmento, com outra estruturação que não é para você. Ao invés de você meditar e você permanecer, a meditação é isso, queridos. É você repetir ela, você ficar meditando o tempo todo ali, pensando naquilo ali, orando sobre aquilo ali, crendo naquilo ali, jejuando por aquilo ali, perseverando dia e noite. Não é assim que Deus fala com o salmista? Feliz o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. Tudo o que fizer, eu disse o quê? Não ouvi. Prosperará, está lá no Salmo 1. Você viu? Mas qual a recomendação? Que medita. Tem gente falando com medo, fala alto. Medita de dia e de noite. A minha vitória, eu orei por isso aqui, e ela vai chegar. Eu vou passar o dia crendo nisto aqui, eu vou passar o dia adorando por isto aqui, eu vou passar o dia glorificando por isto aqui. Amanhã eu vou jejuar por isto aqui. De dia e de noite estarei ali na brecha, e eu vou receber. Aí quando você não faz isso, você fica agora correndo atrás de A ou de B que seja poderoso para fazer uma oração por você. Espera aí. Enquanto você tem o poder nas mãos, não faz. Aí tem que correr. Está acontecendo milagre ali, eu vou lá. Está acontecendo do outro lado, eu vou lá. Aí fica correndo assim de um lado para outro. Isso é perigoso. Vai acabar uma hora dessa. Você já viu aqueles macacos que ficam pulando em galho seco? Vai chegar uma hora que ele pula num galho seco, ele desce com galho com tudo. Vai chegar uma hora em que ele vai acabar pulando assim para um canto e vai se escandalizar, vai se chatear e vai para o mundo. Aí fica agora igual Saul na pitonisa de Endor. Termina na feitiçaria. Estamos pregando para você a palavra de Deus. Amém? Se ela for útil para você, tome posse. Se ela não for útil, eu não vou ficar com raiva de você, nem vou forçar. Não vou. Agora, se ela é útil a você, tome posse, que ela vai ser importante para a sua vida. E aí eu digo uma coisa que é fundamental. Mas pastor, eu não sei. Começa a fazer. Começa a pegar os aprendizados, os ensinamentos aos poucos. Como é que uma criança faz? A criança nasceu e ela chegou hoje o dia, para a semana. Ela começou a falar uma palavra. Na outra semana, começou a falar 2, 3 palavras. Daqui a 60, 90 dias, aquela criança está falando um bocado de palavras. Assim somos nós. Busque aprender. O nosso problema é que a questão do aprendizado para o cristão é uma coisa difícil. Nós não nos inclinamos para isso. Parece dar uma fadiga, entendeu?
que a gente larga aquilo ali e sai correndo para não aprender. Aprender sempre foi esse problema para a gente. Paciência, viu? Paciência. Vamos ter cuidado com essas coisas. Vamos lá. Então, digo a você que ter dinheiro nunca foi problema. Agora, o dinheiro é corruptível? É sim. Quem não sabe possuí-lo, pode se corromper. Quem não sabe tê-lo, pode deixar subir para a cabeça e fazer um bocado de asneiras. Mas, se você é uma pessoa equilibrada, que anda de conformidade com a palavra, e tem as emoções equilibradas, então o que você vai fazer? Você vai dizer, olha, isso aqui não passa de uma bênção, consequência de uma bênção que Deus me deu. Eu não vou reverenciar isso aqui não. Eu vou agradecer a Deus, deixa aqui. Agora, quem eu vou reverenciar é o meu Deus. É o Senhor Jesus da minha vida. Esse deve ser honrado, glorificado, exaltado em todo o tempo. Todo o tempo. Amém? Porque tudo vem dele. Tudo é dele. E tudo é para ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, Romanos 11, 35 é essa música. 35, 36 parece. Existem pessoas que rejeitam. Deixa eu correr aqui agora. Existem pessoas que rejeitam esta prosperidade, porque diz, não, eu vou me corromper. Aí começa a falar, ouvir o que as pessoas ficam falando. Meu amado, eu quero dizer uma coisa para você. Se Deus está me dando algo, eu vou receber. Se as pessoas estão falando, eu não vou dar ouvido, porque quem me deu foi Deus. E se eu começar a ouvir começar a ouvir todo mundo, daqui a pouco eu não faço mais nada, fico estacionado e perturbado da cabeça. Você precisa ter segurança naquilo que você está fazendo. Mas estão falando, problema de quem falar. Eu só não quero que fale se eu não quero estar errado para que alguém esteja falando. Mas se eu estiver certo, pode falar à vontade. Porque se eu estou certo e essa certeza vem de Deus, você não está falando de mim, você está falando de Deus. Tem que ter certeza disso aí. Então, o que diríamos com isso aí? Repito, tem pessoas que não querem, não é? E ficam fazendo vestes e provas, chacotas, uma série de coisas, não é? Então, nada disso aí foi criado pelo diabo. Todas as coisas boas foram criadas por Deus para nós. Todas as coisas boas, tudo. Vamos lá em Ageu, no capítulo 2. Agora, eu pergunto a você, se ser próspero, ter dinheiro, deixa eu falar uma linguagem clara que todo mundo entende. Ter dinheiro, ter riqueza, é pecado? Porque se for pecado, você vai me deixar agora descer daqui com um problema muito forte na cabeça. Por que isto? Porque está escrito em Mateus capítulo, deixa eu ver aqui, não foi que eu coloquei. Capítulo 22, no versículo 31 ao 32, diz o seguinte: e quanto à ressurreição dos mortos, não leste o que foi dito por Deus, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Abraão era rico? Ninguém entendeu. Abraão era rico? Não entendi ainda, eu estou um pouco surdo. Abraão era rico? Milionário.
Isaac era rico? Jacó era rico? Aí agora você tem dúvida, né? Era sim. E como é que eles eram? Como é que Deus era? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, se eles eram endemoniados? Se eles se utilizavam das coisas do diabo? Pensa nisso aí. Então aí, morreu. Cortou isso aí. A prosperidade, ela procede de Deus. Agora, vamos fazer um divisor aqui. A prosperidade mal adquirida, roubada, tomada a pulso, à custa de mortandade, roubo, de qualquer coisa, trapaças, essa não é a riqueza de Deus, de jeito nenhum. A riqueza de Deus, ela é tangida para nós, a partir do instante que a gente crê na sua palavra, que a gente se coloca diante de Deus, que a gente confia e age de acordo com a vontade dEle. Porque agindo de acordo com a sua vontade, nós agradamos dEle. Agrada-te do Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração, disse o salmista. Então a partir daí, então nós vamos ter essa certeza de que vem dEle para nós. Nós estamos buscando. Faça esse teste aí, mas não faça com a pessoa que está querendo viver o tempo todo tomando dos outros, não. Aquela pessoa que quer viver honestamente, ele é uma pessoa fiel na palavra, ele é uma pessoa de um comportamento desejável, ele é uma pessoa fiel nos seus dízimos e ofertas, ele é uma pessoa que cumpre com os desejos de Deus, ele é um comerciante, e Deus vai fazer tudo da melhor forma possível para ajudar aquela pessoa. Vai dar a ele o que ele merece. Porque o seu coração está alinhado com o coração de Deus. Ele vai buscar e Deus vai dizer, eis-me aqui. E o bem de Deus vem para ele. Agora aquele que fica esperando roubar as fortunas dos outros, por meio de tramitações ilegais, falsas comercializações, falsos assuntos, Deixa eu parar por aqui. Esse aí não é riqueza. Pode ver que no dia que desabar, ele vai para a miséria. No dia que parar tudo aquilo ali, ele vai terminar na miséria. Mas os justos, eles prosperarão. Amém? Porque é Deus com ele e ele com Deus. E Deus pode fazer isso? Pode, porque tudo é dele. Ele dá o que ele quer. Então isso é uma coisa assim interessante. E nós começamos a observar que isso é real. Vamos olhar lá em Ageu. Ageu capítulo 2, não vamos deixar de ler essa referência. Do versículo 6 ao versículo 9 ele diz o seguinte: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez dentro de pouco tempo, eu farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e o desejado de todas as nações virá. O desejado de todas as nações virá. Para onde? Para sua casa. E eu encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Este é aquele que Deus dá. Mas, se alguém diz que a riqueza, se alguém diz que a riqueza do diabo, vamos ver aqui o versículo 7, versículo 8. A prata, ou minha é a prata, e meu é o ouro. Quem tem ouro é rico? Vocês estão em dúvida por quê? Quem tem ouro é rico? Quem é dono de todo o ouro da terra e do mundo é rico? Quem é dono de toda a prata do mundo é rico?
Fala todo mundo, como se estivesse com medo. Não precisa ter medo, porque aqui é Deus quem está dizendo, minha é a prata, meu é o ouro. Entendeu? Amém? Pastor, não tem nada de pastor. Ao invés de dizer pastor, vamos dizer, mas na realidade eu que estou errado. A gente muitas vezes começa uma coisa diante de Deus e a gente não termina. A gente começa sendo fiel a Deus agora, quando for no terceiro mês a gente declina. E a gente quer que as coisas aconteçam. E Deus trabalha com pessoas perseverantes. A perseverança na nossa vida deve ser uma coisa, um ponto forte, um ponto alto, para que nós possamos realmente, não é isso, chegar a um denominador comum de que isto é algo, é uma qualidade muito boa na nossa vida. Persistir. Persistir sempre foi e será bom para nós. E quantas vezes nós não temos isso aí com a gente, e nós queremos ser pessoas bem-sucedidas, e até pregamos sobre a facilidade, pregamos sobre o bem, e não vivemos, e não fazemos com que ele chegue para nós. Interessante, não é? Dizemos para os outros, mas já não fazemos para nós. Por quê? Para termos justamente aquilo que nós estamos falando, tem um preço a ser pago. Não é de qualquer forma. Tudo tem um preço a ser pago na nossa vida, para que possamos adquirir aquilo que nós temos. Estamos vivendo uma época das facilidades, o dinheiro fácil, tudo é fácil, tudo é assim online, está entendendo? Eu lembro da época que, é engraçado isso aí, viu? Para uma criança, um adolescente ter uma moto, ele tinha que ralar muito. Eu lembro que na casa da gente, a gente tinha muita terra, a gente tinha muita coisa, tinha gato, tinha tudo, mas não tinha dinheiro. Era uma época assim atrasada para dinheiro. O meu pai ele vivia de empréstimo nos bancos, porque era o banco que fornecia tudo para ele. Tinha terra, muita, mas não tinha dinheiro. E a gente não tinha aquela facilidade de chegar assim, eu vou à loja ali, vou comprar uma moto para mim. Você sabe como era a moto que a gente usava? Para chegar na nossa casa, tinha aquelas ladeiras assim, descidas. A gente pegava aquelas caixas de sabão, botava uma roda na frente e outra atrás, fazia um guidão de madeira. De vez em quando quebrava aquela borracha, a gente danava a titela no chão, que saía chorando, chegava em casa, tomava uma surra que não era para andar naquele negócio. Em cima da queda um coice. Era moto. Mas hoje um jovem com 16 anos, ele sai, na outra semana ele chegou com a moto. Zero. Rápido. Dinheiro rápido. Aderência rápida. Tudo rápido. Já viu? Mas essas coisas elas não perduram, elas são passageiras. Elas se desfazem logo cedo. Aquilo que o Senhor nos dá é eterno. Aquilo que o Senhor nos dá ninguém toma. Aquilo que vem das mãos do Senhor perdura para todo sempre. Amém? Esta é a prosperidade. Agora, quando você começar a agradar a Deus, Ele vai tanger para você, vai fazer chegar até você essas coisas, porque Ele retira do seu caminho os obstáculos e a sua prosperidade vem ao seu encontro. Porque Ele tem e Ele pode fazer. Só depende de você querer e você pode alcançar isso aí. Então, minha é a prata, meu é o ouro. Se alguém diz que ter riqueza é do diabo, é bom ter cuidado com essa palavra, que é uma palavra até comprometedora. Porque Deus não é pobretão. Deus é o Senhor de tudo. 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 Toda riqueza, toda sabedoria, todo poder, tudo é dele. Não é só um pacotinho de ouro, não. Tudo. O ouro que está na mão dos homens, o ouro que está debaixo da terra, o ouro que precisa ser garimpado, tudo é dele. E a gente dizer que alguém tem aquilo ali é do diabo, bom, só se ele conseguiu via diabo, né? Mas quando é via Deus, é santificado. Vamos lá um pouco, já está chegando o tempo da gente terminar.
Mas tudo isso depende de uma mentalidade. Quero encerrar com isso aqui. A mentalidade nossa, não é isso? Como eu falei, a mentalidade judaica, aquilo que eu falei aqui agora há pouco, que nos fala sobre tudo isso aí, esse nome de mentalidade em hebraico, ela chama-se Kesef, que chama-se mentalidade judaica, Kesef. Isto quer dizer o seguinte, que a partir deste momento, nós começamos a ver o seguinte: as nossas atitudes, elas precisam ser trabalhadas em Deus. E aqui nós poderíamos falar sobre José do Egito. Para você ter uma aparência, você ter uma ideia mais ou menos. Veja bem, o que foi que fizeram com José? Vou contar uma historinha assim, bem por alto, bem resumida, que já terminou. José pegaram ele e jogaram num poço, rasgaram a sua túnica, venderam aos ismaelitas. Seus irmãos fizeram tudo isso. Para você fazer um paralelo ou uma diferença, medir agora entre as atitudes. Venderam. José foi comprado pelos mercadores, foi para o Egito, foi perturbado lá pela esposa de Potifar. Mais tarde José se tornou governador do Egito, porque José, preste atenção para você sair com essa última palavra, José foi um rapaz, um menino de 17 anos, quando saiu da casa dos seus pais, que ele tinha justamente um compromisso. Quando seu pai disse, vá olhar os seus irmãos como eles estão no campo, a atitude de José era administrar, a atitude de José era pôr tudo na ordem. José era obediente. Se você não é obediente, meu irmão, tenha certeza que uma hora dessa você vai dar uma topada muito forte, vai dar um escorrego muito forte, vai pisar numa casca de banana muito forte, porque é assim, não por parte nossa, mas por parte de Deus, que é assim que Deus acha o jeito de trabalhar. Então, mas José, ele tinha essa índole de obedecer, e obedecer mesmo, e ele foi olhar seus irmãos, porém os seus irmãos ficaram com ciúme dele, até porque ele tinha sonhado, mas deixa o sonho para lá. E quando eles viram, olha, lá vem um sonhador. E aí fizeram o seguinte, o que é que nós vamos fazer com ele? Ele disse, esse camarada aí, ele está dando, é nosso irmão, mas ele está dando muito trabalho para a gente. Vamos pegar ele, estou falando com as minhas palavras, e vamos jogá-lo dentro do poço. A gente rasga essa roupa dele, e a gente mata aí um animal, a gente suja com o sangue do animal, chega lá, a gente mostra para o nosso pai, veja a mentira, a trapaça. E a gente diz que uma besta fera, ou uma fera, matou José. E não foi. Jogaram ele no poço. Depois chegou o irmão dele e disse, olha, não é bom a gente matar o nosso irmão. Tira ele do poço. Ali está chegando, passando aqui, os ismaelitas. Vê uma turma de mercadores ali. Vamos tirar ele, vamos vender. E assim fizeram. E venderam José para o Egito. Ouça, o que acontece com isso aí? Seu pai, quando viu aquela túnica rasgada, cheia de sangue, foi um desespero para ele. Mataram meu filho. Era o filho que eu estimava muito, era um filho que eu muito amava. E agora, eu não vou mais ver o meu filho. Acabou a história. E pranteou por vários dias, lamentou por muitos dias a perda do seu filho. Mas só que acontece o seguinte, não foi aquilo ali, aquele quadro, aquilo que eles estavam passando para ele, era fictício. Não era verdade, era mentira. E acontece que passou o tempo, mais tarde, veja como Deus trabalha.
Olha, presta atenção. Desculpe eu falar dessa forma, que eu não sou pai de ninguém. Mas preste atenção, por favor. Veja como Deus trabalha. Criaram aquela tramóia todinha, inventaram que José tinha morrido, venderam ele, pintaram e bordaram com ele, jogaram nas mãos dos ismaelitas. Mas Deus honrou o propósito que José tinha. Amém? Qual era o propósito de José? Era ser obediente. Ele foi até a morte obediente. Ele foi olhar os seus irmãos em obediência ao seu pai. Eles jogaram ele, tentaram matar ele. Os próprios irmãos. Foi tirado, foi vendido. Mas aqueles que fizeram essas coisas ficaram. Tá tudo bem agora. O sonhador já foi embora. Esse cara aí que perturbava a gente foi embora. Fica em paz. Vamos comer. Vamos assim nos banquetear. E José foi embora. Só que acontece o seguinte: por mais que demore na nossa vida, o ato de justiça ou a justificação de Deus, ela tarda, mas não falha. Passou o tempo. Passado esse tempo, chegou o momento em que Deus fez vir uma grande fome em Canaã. Deus fez vir uma grande fome naquela região em que eles estavam. Eles quem? Os irmãos de José com seu pai. Certo? Começaram a passar fome. Entraram agora numa atitude de miséria. Então começaram a viver daquilo que eles tinham projetado antes. Morrer, matar, mentir, provocar a derrota, provocar a desgraça na vida do próprio irmão. Foi isso que eles projetaram. Aquilo que se planta é o que se colhe. Então foi o que eles estavam colhendo agora. E José foi embora. E mais tarde, a justiça de José fala por ele muito forte. Amém? Amém, pessoal? A justiça de José, a justiça que José praticou, falou por ele assim como uma pessoa de bem fala para outra publicamente. Quando ele menos espera, chega a seus irmãos na terra que tinha provisão, cujo governador era José. E os irmãos que tinham intentado contra ele chegaram para pedir socorro para não perecer de fome. E José olhou e disse: agora eu vou ter que fazer aqui uma arrumaçãozinha. É aquelas que vocês já sabem, quando ele manda o irmão mais novo voltar, que isso fica para depois. Mas acontece o seguinte: naquele momento José chorou. Por que José chorou? José chorou na realidade por saber que um dia aqueles irmãos que estavam ali, eles tinham realmente intentado contra a vida dele. E ele estava vendo agora os seus irmãos à beira da morte, à beira da destruição, no fracasso, na derrota. E ele vê aquilo ali, ele não se contém. E José chorou, porque José era justo. José foi o tipo de Jesus Cristo. E ele fez o seguinte: ele derramou suas lágrimas, que ele poderia ter dito: olha, vocês um dia intentaram contra mim, então vocês voltem para lá, que eu não tenho comida para vocês aqui não. Estão vendo os celeiros? Estão cheios, mas vocês não vão levar nada daqui. José fez o seguinte: saiu, depois que identificou, ele chorou tão alto que os vizinhos ouviram. Deixa eu falar desse jeito. O que acontece? Naquele exato momento, a índole de José, o caráter que José tinha de conserto, de justiça, de obediência, de reconciliação, explodiu. Ele perdoou seus irmãos, que ele não poderia ter perdoado na linguagem comum, não era para ele ter perdoado. Ele perdoou, ele supriu, ele fez tudo por eles, e ele disse: desçam para cá, porque aqui nós temos provisão. O que é isto? Coração, mentalidade, não é isso?
mudada. A Kesef é isso aí, mentalidade purificada, mentalidade arrumada, mentalidade justificada, mentalidade, não é pessoa que tem uma mentalidade para ir em busca daquilo que é perfeito. Foi isso que ele fez. Não guardou mágoa de ninguém, mas respondeu por todos e assim correspondeu com tudo aquilo que ele tinha, fez acontecer o melhor e a glória de Deus se manifestou ali. José, governador do Egito, e os seus irmãos debaixo da sua autoridade. Amém? O que é isto? Quando você trabalha com justiça, quando você é uma pessoa obediente, quando você é uma pessoa aplicada àquilo que a palavra de Deus fala, então você chega a esse ponto. Não interessa a situação que está, não interessa como o mundo está, a vitória vem de qualquer forma para você, qualquer forma não, vem de forma real para você. Estamos vivendo um tempo aí que todo mundo está assustado. Como é que vai ser o meu tempo daqui para frente? Como é que serão os meus dias daqui para frente? Não se preocupe. Se preocupe em andar em aliança com a palavra. Se preocupe em pôr em ordem aquilo que Deus tem para a sua vida. Isso é que é a preocupação nossa. Seja justo, seja obediente. E deixe que Deus fará o melhor acontecer na sua vida. Deixe que o impossível da sua vida vai se manifestar para você a qualquer hora dessa aí. Amém? Deixe, porque Deus é especialista em fazer isso acontecer. Deus é real, Deus é bom, Deus é fiel. E Ele faz realmente essas coisas boas chegar até a sua porta, chegar até a sua vida e transformar você. Deus é fiel, Deus é bom. Aleluia, e ele se inclina, por isso que o salmista diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Isso é interessante para nós. Amém? Você crê nisto? Então dê um aplauso ao Senhor. Os levitas podem subir. Aleluia, aleluia. Vamos nos colocar de pé, os levitas podem subir, desculpe que eu atrasei. E vamos assim orar ao Senhor neste momento. Vamos declarar nesse instante assim que Deus possa assim fazer grandes coisas por você. Eu digo a você, não se preocupe com os dias vindouros por serem tenebrosos, serem difíceis. Eu quero que a igreja pense no seguinte: preocupe-se com a justiça de Deus, preocupe-se em fazer o melhor para Deus, preocupe-se assim em doar a sua vida a Deus. Faça o melhor para Deus, seja fiel a Deus, seja obediente a Deus, põe em ordem o seu viver, o seu andar, a sua vida com Deus, e deixe que Ele vai fazer o melhor por você, Ele vai trabalhar por você, tenha certeza, porque Ele tem poder sobre tudo, sobre a fome, sobre a miséria, sobre a escassez, sobre a morte, sobre a doença. Deus tem poder sobre tudo. Aleluia. Vamos orar ao Senhor nesta hora. Pessoal, pode começar. Aquela música que vocês cantaram agora por último.